pessoas, tudo bem? Estou aqui novamente para trazer uma série para vocês, agora aproveitando o mês de outubro, Outubro Rosa, e essa série ela tem como tema a mulher e o seu fruto. Serão 3 capítulos, e nesse primeiro capítulo nós vamos falar sobre um artigo que eu escrevi, que fala sobre uma ameaça severa, o aborto. E antes da gente entrar nesse tema, eu quero fazer uma reflexão com você a respeito desse assunto, a respeito do assunto da mulher e do seu fruto. E interessante que há um tempo atrás eu estava pesquisando países que maltratam, os países que mais maltratam as suas crianças. E eu descobri que, na verdade, os países que mais maltratam as mulheres também são os países que mais maltratam as crianças, os frutos da mulher, né? E na contramão disso, os países que mais cuidam de suas mulheres também são os países que mais protegem as suas crianças. Então, se um país, uma sociedade que não valoriza a mulher, que não cuida da mulher, também vai ser uma sociedade que não protege as suas crianças, que não defendem os seus pequenos. E falando sobre isso, no mês agora passado, dia 22 de setembro, houve, na Suprema Corte, no STF, através de uma mulher, às vésperas de assinar ali a sua aposentadoria, de sair da vida pública, ela vai ali marcar a sua história, ela vai marcar de uma forma trágica a sua passagem pela vida pública, levando em pauta ao julgamento, na Suprema Corte, o tema da descriminalização do aborto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, porque assim, eu procurei entender quais argumentos, por que pessoas têm argumentos tão fortes, que argumentos são esses que quer trazer legalidade, autorização para que uma mulher arranque o fruto do seu ventre, arranque seu filho do seu ventre de forma legal. E aqui eu pontuei algumas falas da ministra Rosa Weber, e ela, como presidente da Suprema Corte, ela, colocou em pauta o julgamento para a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. E ela já começou votando favorável ao assunto. E o que ela vai alegar com isso? Ela alega que, a respeito da autodeterminação da mulher, a respeito da liberdade e também da intimidade. E ainda alega que a proibição do aborto não é eficiente para evitar o aborto. E foi aqui, o que ela colocou como alguns pontos. E a ministra também defende que a gravidez é uma escolha. E esse ponto aqui que eu achei muito interessante, vou até marcar aqui, que a liberdade da mulher é uma escolha. Você concorda com isso? Que a liberdade, quer dizer, defende que a gravidez é uma escolha e não uma obrigação, e que também se torna uma violência institucional contra a integridade física, a integridade psíquica e também moral da mulher. E a Rosa Weber, ela também vai sustentar que o Código Penal, o nosso Código Penal,
desde 1940, que tem mais de 80 anos, então que ele já é ultrapassado, né? E que nesse período onde o Código Penal ele foi elaborado, a mulher ela era vista como uma classe, no caso, com uma cidadania de segunda classe, e que as mulheres elas foram silenciadas, que elas não tinham voz, né? E que por isso o aborto era um crime. E eu quero falar sobre isso com vocês. E na verdade eu quero também aqui, eu como mulher, poder quebrar esse silêncio que essa ministra ela diz que foi algo que impediu que a mulher gritasse pelos seus direitos, inclusive o direito de arrancar o seu filho do seu ventre. E eu quero aqui, hoje, no século que nós estamos, século 21, estamos agora em meados da década de 20, eu quero aqui, nesse momento, ser a voz de muitas mulheres dessa geração. E quero começar dizendo aqui para, no caso, não só que tanto a ministra, como o nosso país, como o Brasil e como o mundo estão cometendo um grave erro, inculcando que o aborto é uma escolha da mulher. Então eu já começo aqui discordando desse ponto aqui que a ministra levantou, de que o aborto é uma escolha, e essa afirmação ela tem corrido por todo mundo, como se fosse um direito, uma escolha da mulher. E eu quero fazer aqui três afirmações que não sustentam esse pensamento. A primeira afirmação, eu quero afirmar, eu como mulher, que a maioria de nós, mulheres, jamais desejaria fazer um aborto. Porque quando se fala o aborto é uma escolha, como se fosse algo normal. Eu vou escolher como se fosse algo que fosse bom para mim. E eu quero aqui, como representante, como uma voz de muitas mulheres, dizer que o aborto ele não é um desejo da mulher, que a maioria das mulheres não deseja abortar a sua semente. E eu também quero afirmar aqui que nenhuma mulher vai de coração alegre, nenhuma mulher com o coração feliz vai decidir abortar. Não é uma decisão feliz, não é uma decisão que você faz com leveza. Exatamente ao contrário, quando uma mulher ela decide pelo aborto, é com lamento e com dor. E eu também quero aqui, né, trazer uma terceira afirmação, que muitas dessas mulheres, e essa parte que é muito séria, porque muitas dessas mulheres são forçadas a negarem os seus filhos por quem deveria protegê-las. Então, eu quero falar aqui novamente essa afirmação, que muitas mulheres que elas escolhem, mas forçadamente, a negar os seus filhos, arrancar os seus filhos por conta, né, aqui de terceiros, por conta de pessoas que deveriam protegê-las e também aos seus filhos, elas acabam tendo que impedir essa gestação. Então, eu vou fazer aqui um desafio para você que está aqui assistindo esse vídeo, diante do que a gente está conversando aqui. Eu gostaria de fazer um desafio tanto para você homem quanto para você mulher,
para você que já deu à luz, para você que nunca teve filho ainda, para você que está grávida ou até está indecisa sobre a sua gestação, sobre aceitar ou querer ou não levar essa gestação em diante. Então eu quero fazer aqui um desafio, que é pedir para que você pesquise, para que você faça uma pesquisa e para que você descubra os verdadeiros motivos para um aborto. Eu tenho aqui já uma lista, eu vou falar para vocês, mas eu quero que vocês pesquisem e também tirem as suas conclusões. Eu fiz aqui uma lista e vou colocar aqui em primeiro lugar. A mulher, ela engravidou e não tem apoio do seu genitor. Então, em primeiro lugar aqui da minha pesquisa, no caso aqui, desses motivos para o aborto, em primeiro lugar eu coloquei aqui que muitas mulheres, por não terem o apoio dos genitores dos seus filhos, elas acabam optando pelo aborto. Em segundo lugar, a mulher, por não ter suporte financeiro para criar os seus filhos, a gente sabe que às vezes a mulher ela tem mais de um filho e acaba engravidando sem esperar e não se vê em condições para poder sustentar aquela criança. No desespero, ela pode optar em não ter aquela criança. Em terceiro lugar, a mulher, por ser muito nova e dependente de familiares, ocorre que quando a mulher ainda não tem só dependência em todos os sentidos, ela às vezes se sente ali obrigada também a ter que negar o filho do seu ventre. E em quarto lugar, eu coloquei também que a mulher, por questões também pessoais, por exemplo, questões profissionais, de carreira, ela também pode optar em não dar continuidade àquela gestação que ela não estava esperando. E aí, gente, diante dessas informações que eu coloquei aqui sobre o aborto, né? A mulher vê como uma solução tirar o seu filho, que muitas vezes, né, se vê sem saída e obrigada a optar por essa interrupção da gestação. Então, por aqui a gente vê que a mulher, ela, assim como a criança, assim como o feto que ela está carregando, a mulher, assim como a criança, ela é vítima também. Por tudo isso que nós comentamos aqui, a mulher, ela se torna vítima dessa cobrança generalizada por todas essas informações que nós estamos vendo aqui e por muitas vezes encontra no aborto uma saída, mas que não era a opção que ela escolheria para a vida dela e nem para o seu filho. Então vamos continuar aqui, que nunca será fácil para uma mulher, para uma mãe, o aborto, e que o aborto com certeza ele é traumatizante para o resto da vida. Então, para quem já fez um aborto, para quem já teve a experiência de lidar com uma mulher que abortou, você sabe o que eu estou falando, como que é traumatizante essa questão de você ter negado, no caso, o seu ventre de gerar essa vida que estava dentro de você. E eu coloquei aqui que a mulher, ela não quer abortar. Diante dessas informações, se a mulher ela não quer abortar, por que o Estado, por que a Justiça está batendo tanto nessa tecla de liberar aborto, de facilitar para a mulher o aborto, o que pode trazer consequências muito maiores? E no próximo vídeo, no próximo capítulo, eu vou falar dessas consequências que você
pode nunca ter pensado ainda, mas nós vamos falar dessas consequências tanto para o homem, quer dizer, tanto para a mãe, quanto para o pai, para a mulher e para o homem. E aí, se a mulher ela não quer abortar, ela na verdade, ela quer ter o direito dela e o direito do seu fruto de viverem sem culpa, tá? A mulher ela quer ter esse direito. E para finalizar aqui esse vídeo, eu quero aqui falar a respeito, né, já que nós falamos sobre a justiça, que está para trazer em julgamento esse tema para liberar o aborto, o que a justiça e o Estado devem fazer diante de tudo isso que nós comentamos aqui? Será que o ideal realmente é abrir as portas para que haja a escolha da mulher dar continuidade ou não à gestação? Aí eu coloquei aqui algumas observações que, na verdade, o que a justiça e o Estado deveriam prover é a garantia de que nós, mulheres, e os nossos filhos sejam protegidos desde a gestação. E como que é essa proteção? Assistência de qualidade, que é o que muitas mulheres não recebem, para que elas possam ter a segurança que tanto ela como o filho que está dentro dela vão ter toda a assistência necessária do Estado, da sociedade, para que ela possa trazer essa criança ao mundo, que é a proteção dela, a proteção da criança, a proteção à vida. E que também o Estado garanta programas eficientes para acompanhar essa mãe e esse filho, para dar segurança para ela ter a certeza que essa criança vai nascer e ela vai dar conta, ela vai ter ali os recursos necessários para o crescimento dessa criança, para que ela vive bem com o seu filho. E também incentivo, isso é muito importante, incentivo à paternidade, incentivo que os genitores eles venham a assumir essas crianças, que haja campanha de incentivo, de motivação para que esses pais possam, junto com as mães, ali dar o necessário para que essa criança possa ter uma vida e vida com qualidade. E também campanhas familiares para o acolhimento das futuras mamães, para que essas mães sejam bem recebidas junto com os seus filhos. E aí, como eu falei para vocês, agora no terceiro capítulo nós vamos falar os perigos por trás do aborto, tá? O que você ainda não sabe. Os perigos por trás do aborto, por trás da liberação do aborto, que você ainda não sabe. Esse é o nosso próximo capítulo. Não perca e compartilhe com pessoas que precisam dessas informações. Até logo!